Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é a existência do pecado. O pecado existe ou é um fenômeno histórico? Eu tenho falado, estou aqui conversando sobre isso por causa de alguns acontecimentos que vêm ocorrendo na República Brasileira, algumas apropriações políticas de valores como o pecado, diante de algumas atitudes ou comportamentos ou referências de vidas consideradas problemáticas para setores mais conservadores da sociedade. E uso como exemplo principalmente o nosso ministro da Educação, que já não está mais no cargo, senhor Milton Ribeiro, sempre fazendo observações e colocações um tanto quanto equivocadas, a meu ver, sobre o papel da moral na sociedade atual. Mas antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o seu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comente, compartilhe, para que a gente possa crescer, avançar aí nas plataformas do YouTube e também para que o nosso canal cresça, para que a gente saia cada vez mais das nossas bolhas de raciocínio e avancemos. Vamos avançar. E esse canal também tem dois objetivos, que é convidar a classe dos professores para que nós possamos a cada dia participar do debate público. Professores, venham para o debate público. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles. As pessoas, equivocadamente, continuam dividindo o mundo, como se o mundo tivesse dividido em lado capitalista e lado socialista do mundo, como se nós estivéssemos na Guerra Fria. Isso é um fenômeno do pensamento binário. As pessoas se sentem mais confortáveis diante de um mundo igual a elas e contra um mundo diferente delas. É como se não houvesse nada fora dessa plataforma, os nós e os contra nós. E esse canal também tem o objetivo de combater esse pensamento binário. Então vamos ao tema de hoje, a existência do pecado, ou a não existência do pecado. Afinal de contas, nós vivemos sob a égide de um pensamento histórico que tem as suas origens lá na cultura judaico-cristã, a cultura que inventou o pecado. Mas por que essa cultura inventou o pecado? Essa cultura inventou o pecado porque ela inventou um Deus totalmente outro, completamente diferente de nós. Então, se Deus é o totalmente outro e nós pecamos diante desse Deus, nós seríamos uma essência completamente diferente dessa essência divina, desse Deus que habita em luz inacessível. Então, se esse Deus habita em luz inacessível e é o completamente outro em relação a nós, nós seríamos esses seres que rompemos nossas relações com essa divindade e somos pecadores principalmente perante e diante das leis de Moisés. Porém, se compararmos com uma cultura, que é a cultura grega, por exemplo, perceberemos que os deuses gregos são muito parecidos com nós. Então, se os deuses gregos são muito parecidos com nós no pensamento, no comportamento e nas ações, inclusive morais, significa que o Deus dessa cultura grega não é esse totalmente outro em relação a nós. E esse Deus totalmente outro
teria criado uma lei que, segundo o Evangelho, inclusive segundo o apóstolo Paulo, só Deus poderia cumprir, ou seja, só Cristo pôde cumprir, ou seja, como aquele que veio cumprir a lei, segundo o próprio Cristo falou. Não pensem que eu vim revogar a lei, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Mas na doutrina paulina, só ele pôde completar esse ciclo, mas nós não podemos cumprir a lei. E diante dessa lei moral está também as observações para que as pessoas não pratiquem vários atos considerados imorais no campo da sexualidade. Então, senhor Milton Ribeiro, por exemplo, ministro da Educação, quando ele aparece falando certas coisas, ele está falando baseado nessa lei, nessa tradição. Mas é importante que as pessoas entendam que nós não fazemos parte dessa tradição. Nós não fazemos parte completamente dessa tradição. Não que essa tradição não nos pertença, mas essa tradição nos pertence, como a tradição grega também nos pertence, como a ciência nos pertence, como o movimento feminista nos pertence, como o capitalismo nos pertence, como o socialismo nos pertence, como tantos e tantos outros comportamentos também nos pertencem. Então, às vezes, as pessoas, eu percebo às vezes, alguns grupos religiosos falando assim: o cristianismo é a consciência que formou o Ocidente. Então, se você não faz parte da consciência cristã, é como se você não fizesse parte da cultura ocidental. Ou seja, a cultura ocidental seria moralmente cristã. E aquilo que não é moralmente cristão não faz parte do Ocidente. Mas eu queria dizer a esses desinformados que o feminismo também faz parte da cultura ocidental. Queria dizer para esses desinformados que os movimentos de direita e esquerda fazem parte da cultura ocidental. Queria informar a esses desinformados que a comunidade LGBT e a sua cultura também fazem parte da tradição ocidental, porque todos esses valores nascem no Ocidente, com a dimensão crítica formada no Ocidente, a partir dos gregos, a partir da consciência científica que os gregos trazem, a partir da filosofia, a partir da política, a partir da ética política. Todas essas coisas nascem também no Ocidente. Então não existe uma prerrogativa cultural do cristianismo sobre os outros valores, porque é nessa perspectiva que essas pessoas agora apareceram querendo desviar verbas do Ministério da Saúde para igrejas evangélicas, porque na cabeça deles a moral deles é superior, e se a moral deles é superior, é ela que deve educar as pessoas. Se a moral deles é superior, a moral deles, segundo a cabeça dessa gente, é que deve nortear a educação. E nesse pensamento apareceu esse pessoal, pastores, inclusive, tentando desviar verbas da saúde para igrejas evangélicas. Simplesmente com o pensamento direcionado para dizer o seguinte: olha, o movimento feminista não faz parte da cultura ocidental, porque o movimento feminista não é cristão. Olha, o movimento LGBT não faz parte da cultura ocidental, porque o movimento LGBT não é cristão. Estão atrasados
estão completamente equivocados na sua forma de pensamento. Todos esses valores fazem parte da cultura ocidental, inclusive o cristianismo, sem nenhuma prerrogativa em relação aos outros movimentos culturais que há no Ocidente. Então, a consciência de pecado trazida pela cultura judaico-cristã pertence à tradição judaico-cristã, que muito nos influencia, mas não é absoluta. Não é absoluta do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista cultural. Então, amigos, querem viver os seus valores judaico-cristãos, católicos, evangélicos, vivam dentro do seu núcleo religioso, mas não venham querer desviar verbas da educação para uma suposta, para que essas verbas financiem uma suposta moral superior. Porque a moral de vocês, cristãos, não é superior à moral da comunidade LGBT, não é superior à moral dos grupos feministas, etc. e etc. Porém, estou falando do ponto de vista da ética política, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Mas você tem toda a liberdade de entender que, segundo a sua fé, que segundo a sua crença, a sua moral é superior às outras plataformas morais. Mas o pecado da sua religião existe nela. Mas o pecado da sua religião, ele não existe fora, no interior da sua religião. O que a sua religião compreende como pecado, como coisas erradas, existem dentro dela e deve ser respondido dentro dela. Mas nós que não somos católicos, nós que não somos evangélicos, não temos absolutamente nada com isso. Isso é problema de vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.